Oi, olá, boa noite. Vamos mais uma vez na nossa caminhada nessa corrente de bem, nessa corrente de busca de muita vibração positiva para esse momento. Então, os espíritos têm dito com várias oportunidades de conversa, né, que temos tido através dos médiuns, eles vão recepcionando, que a boa vibração, a boa frequência, ela é um excelente antídoto contra essa doença. E todas aquelas pessoas que conseguirem compreender isso, depois que toda essa situação passar, elas vão estar assim mais protegidas para uma volta, porque uma doença ela nunca passa de uma vez, ela sempre tem as suas segunda onda, né? Ninguém sabe como vai ser essa, porque esse vírus tudo é novo, então tudo é novidade. Mas de qualquer forma, nós vamos hoje falar desse fortalecimento do nosso sistema imunológico, tá? E a gente fazer essa oração, essa corrente, ela é muito boa. Ela é muito boa porque ela nos deixa mais protegidos, okay? Mais calmos, mais tranquilos, mais serenos. Então assim vamos iniciar com a nossa prece de sempre. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Hoje, capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e do espírito. Ditado por Georges, no plural mesmo, um espírito protetor em Paris no ano de 1863. Ele pergunta: será válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação de seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. Aqui dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e o dos materialistas, que querem negar a alma. Dois sistemas violentos e insanos, tanto um quanto o outro. Do lado dessas duas grandes correntes de pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes, que sem convicções e sem afeições amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde está então a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores,
demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, ensinando-lhes que é preciso cuidar dos dois, pois que um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, que é seu instrumento. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Por acaso serão mais perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos e não praticando a caridade para com o próximo? Não. A perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que conseguirem impor a seu espírito e não ao corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, pois este é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus. É também o único caminho que o conduzirá à perfeição. Ok? Então, lembrando que hoje é Georges, né, o espírito que está ditando esse vídeo. Tá? Deixa eu ver se eu faço aqui uma coisa. Muito bem. Então vamos nós. Primeiro, né, ele traz aqui uma palavra um pouco diferente, né? As setas. Né? Então as setas são aquelas pessoas que se isolam, aquelas pessoas que não ligam a mínima para o corpo, né? Aquelas que vivem num estado assim, os ermitões, né? Essa era uma expressão que se usava antigamente. Então, aquelas pessoas que simplesmente vão para uma caverna. Quando é homem, deixa a barba crescer, o cabelo. Então, fica que nem os homens primitivos, certo? Então, esses são os ascetas. Então, essas pessoas, elas vivem praticamente só de jejum, de oração, se isolam da vida como um todo para elevar o espírito, né? E aí a gente vai hoje comentar isso, se é o melhor caminho. Né? Se é o melhor caminho esse. Né? Dar essa negligência ao corpo, fugir do mundo para não correr o risco de cair. Será que fugindo do problema nós estamos conseguindo evoluir, crescer? Será que o certo não é que a gente vai desafiar os problemas, as situações, mas será que isso é o certo? Né? Vamos tentar conversar um pouquinho sobre essa reflexão do George. Tá? Maltratar o próprio corpo em busca dessa purificação. Então, dentro lá de algumas correntes, né, do próprio cristianismo, me foge agora o termo certo, mas no próprio umas linhas, né, mais radicais, né, que inclusive vivem dentro do Vaticano, eles procuram se martirizar, os homens que fazem isso para sufocar os impulsos, os desejos, principalmente os desejos sexuais, os desejos da carne, como eles chamam. Aqui no interior do Ceará, no Cariri, nós temos os penitentes. Então, os penitentes, eles ficam se chicoteando com chicotes onde tem nas pontas, né, são chicotes assim feitos de couro ou corda e tem lâminas, vidros para se maltratarem, né? Então é a cultura deles, é a crença deles, eles acham que assim eles estão purificando o espírito, maltratando o corpo, né? Então, assim, mas é uma interpretação, eu entendo que muito primitiva, né? Afinal de contas, o corpo ele é o nosso veículo de trabalho. Então, nesse momento, eu converso com vocês através do celular, para o Instagram e pelo notebook, para quem está no Facebook. Então, se eu negligenciar com esses equipamentos, eu não vou
fazer um bom trabalho para vocês. Talvez eu nem consiga, né? Então é muito importante que a gente procure cuidar daquilo que é necessário. O motorista que trabalha, taxista ou motorista de aplicativo, ele tem que cuidar bem do seu táxi, porque ele tira o seu sustento dali. Então, assim, o corpo é o veículo para a alma, né? É a expressão que é utilizada aqui. E afinal, gente, o que é alma, né? Muita gente tem medo de alma, né? Muita gente já viu alma e muita gente não gostaria de ver uma alma. Mas essas pessoas ignoram e desconhecem que elas são uma alma. Olha que coisa linda, né? Então a alma é quando o espírito está encarnado, quando ele está vivendo uma experiência no corpo. Então a alma virou sinônimo de aparição de algum desencarnado. Pois muito bem, então aqui o George ele fala ele traz para a discussão essa ligação tão íntima que existe entre o corpo físico e o corpo espiritual, que nós, como espíritas, chamamos de perispírito, né? Outras variações chamam de corpo astral, certo? Mas na verdade é o nosso corpo fluídico e ele está sim ligado ao nosso corpo físico. É tanto que aquelas pessoas que têm um maior apego à matéria, as pessoas que não conseguem desenvolver uma espiritualidade dentro de si, porque não tem que ser no entorno de si, tem que ser dentro de si também, né? Então, essas pessoas, quando desencarnam, continuam presas ao corpo. Então, muitas acompanham todo o processo de decomposição do corpo. Então, isso é algo muito triste. Então, nas reuniões mediúnicas, nós lidamos muito com essas situações, onde as pessoas acompanham todo esse processo e elas sofrem bastante, o que é muito trágico, certo? Mas em vida, vamos aproveitar essa ligação, então, e fazer com que possamos, com as nossas ações, dar uma boa saúde. Nós evitemos maltratar o corpo físico e o corpo espiritual, cuidando bem deles. Tá? O corpo, né, ele é, acima de tudo, vital para a nossa missão. Então, se fosse uma missão que nós teríamos que realizar somente com o corpo espiritual, nós não encarnaríamos. Tá? Então, os espíritos que conduzem o processo, eles nos colocariam de uma forma diferente. Então, cuidar do corpo, gente, é cuidar da saúde, né? A saúde integral, certo? A saúde integral. Então, isso é muito importante. Bons pensamentos, uma boa alimentação, certo? Os que podem fazer o exercício, né? Então, às vezes, até uma caminhada, isso é saudável. Uma vez nós atendemos uma pessoa no magnetismo lá no Casimiro Mês e a pessoa estava de alta, né, da nossa parte. E a recomendação do espírito foi: agora mande essa pessoa se mexer. Então essa pessoa precisa andar, precisa respirar, precisa oxigenar o seu corpo, certo? Então maltratar o corpo é estar também maltratando o espírito, certo? E ele veio a essa vida não foi para ser maltratado, foi para se recuperar, né, dos maltratos de um passado, certo? Então, outra coisa, certa vez, né, a gente leu um livro, o nome desse livro é O Enigma da Morte, uma situação muito interessante, certo? Muito interessante. Então, esse livro é escrito pelo Ernesto Bozano, no começo do século passado. Esse livro ele trouxe uma pesquisa muito vasta sobre o momento do desencarne das pessoas, né? Então ele saiu pesquisando com diversas regiões, com diversas pessoas, e depois ele foi entrevistar, né, essas pessoas mediunicamente. E houve um caso muito interessante, né, de um senhor, né, que ele, quando ele desencarnou, né, ele já desencarnou com uma certa idade, então ele saiu, seu corpo espiritual saiu de dentro do corpo físico, como alguém que puxa, né, uma roupa, e ele de pé, olhando ali o corpo morto,
né, corpo estático, ele agradeceu, né? Ele agradeceu, né, aquele corpo por todas as oportunidades que ele deu, né, de ele realizar naquela vida as missões para as quais ele estava predestinado, né? Então eu achei isso muito bacana, né? Então foi um gesto de reconhecimento, certo? Então o nosso corpo, nós viemos muitas vezes com alguma doença, ela faz parte do nosso resgate kármico, não por isso vamos deixar de tomar remédio e ficar sofrendo, não. Vamos lutar pela vida, vamos lutar pela saúde o máximo que pudermos, certo? Então vamos fazer como essa pessoa, já em vida e agradecendo a nossa oportunidade de ter um corpo. Como eu falei numa outra semana, muitos espíritos estão aguardando, ansiando por esse momento, e ele está ficando cada vez mais escasso. Certo? Muito bem. O Jorge, no Evangelho, ele fala que os ascetas e os materialistas, né, eles são duas pessoas extremas. Então, o materialista, por outro lado, ele fica muito focado, né, já na parte material, na beleza física e numa série de supérfluos, e ele acaba negligenciando com a beleza espiritual, né? Enquanto que o outro negligencia totalmente da sua estrutura orgânica em prol, né, de uma suposta elevação espiritual, o outro é totalmente o oposto. E aqui o nosso evangelista, né, a pessoa que redigiu para a gente o evangelho, ele diz que são dois comportamentos de pessoas violentas e insensatas. Então tudo em excesso é ruim, certo? Tanto o excesso de vaidade como o excesso de descuido, certo? Então vamos sempre procurar o meio termo, tá? Então ele lembra ainda que essas pessoas, elas não sabem aproveitar a vida, tá? Então tem pessoas que no excesso de zelo com a vaidade deixam de fazer muitas coisas, né? Não frequentam certos ambientes, não aceitam certa acolhida, certos cumprimentos, tá? Exatamente tudo em prol, né, de se achar muito melhor do que os outros. Porque essa vaidade acaba transcendendo esse excesso, esse exagero também no comportamento da pessoa, certo? Eu já falei das penitências, né? E vamos falar agora dos que vivem enclausurados. Tá? Então nós temos muitas ordens religiosas que eles preferem viver na clausura. Tá? Eles se isolam do contato com o mundo. Tá? Mas, ao contrário dessas pessoas aqui citadas hoje, elas não abrem mão, né? Elas não se descuidam da saúde. Né? Então nós temos as irmãs carmelitas, elas fazem muito isso, né? E muitas outras ordens, principalmente com as freiras, certo? Então vamos respeitar a opção delas e dizer que o comportamento delas difere dessas pessoas que se isolam. Essas pessoas que se isolam, esses enclausurados, eles chegam inclusive a rejeitar a medicina, certo? Então são pessoas realmente ainda voltadas no primitivismo, a meu ver. Tá? Então a perfeição não está na tortura, né? Então a perfeição está nas boas atitudes. E também as pessoas excessivamente vaidosas ou essas que vivem enclausuradas, elas perdem a oportunidade de praticar a caridade com o próximo. Por quê? Porque elas estão isoladas, elas têm um certo narcisismo espiritual ou físico. Né? Então, são com as reformas, com o despertar, né, é que elas vão, né, de fato, conseguir, né, serem belas sobre todos os aspectos. Então é preciso dominar o orgulho e o egoísmo, certo?
Eu trouxe hoje como material de apoio, né, um livro que é muito bacana da irmã Cidufo. A irmã Cidufo, quem não sabe, ela dita os textos parecidos com os da Joana de Ângeles. E ela escreveu um livro, né, ela editou um livro com também a Dona Maria Modesta Cravo. Ela participa desse livro chamado Prazer de Viver. Logo na introdução do livro, a Dona Maria Modesta Cravo, ela diz o seguinte, que ser humano, né, ser um ser humano, é ser gente que erra e acerta, cujas imperfeições não são maiores nem piores que os enganos da sociedade da qual fazemos parte. E aprendemos a ser quem somos fazendo o nosso melhor a cada dia, para sermos melhores a cada conquista. Então, muito legal essa reflexão da Dona Maria Modesta Cravo, onde ela nos chama, né, para a atenção que muito do nosso comportamento é influenciado pela sociedade da qual fazemos parte. Isso é verdade. De repente as pessoas começam a usar o cabelo grande ou a calça rasgada, né? É interessante que antigamente um jeans rasgado estava velho, ficava fora. Então, hoje de certa forma, já de alguns anos, se paga um dinheiro até bom para comprar uma calça rasgada. Interessante, né? Então as pessoas mais antigas, se soubessem isso, tinham guardado os seus jeans para venderem hoje por um bom preço. Então vocês vejam como o comportamento modifica, né? Modificam as pessoas, né? Então, como as tendências ditam. Mas acima de tudo é importante que nós procuremos dentro de nós qual é o verdadeiro direcionamento que devemos seguir. Qual é o que é, né? Aqui na reflexão vai ter o debate com o porquê e o para quê. Né? Eu preciso, por que isso? Para que isso na minha vida? Né? Será que eu preciso disso? Isso vai fazer bem ao meu corpo físico, à minha saúde? Né? Isso vai fazer bem ao meu corpo espiritual? Então, muitas ações deixam a pessoa em situação difícil, sofrendo por muitos dias com o velho arrependimento. Então, outra coisa que ela reforça aqui, né, que sem a honestidade com nós mesmos, né, nós sofremos muito. Então é muito importante nos olharmos no espelho. Então muita gente sofre, né, porque está mais gordinho, porque está com o cabelo branco, está velho, as rugas apareceu. Né? Uma pessoa me disse brincando, né, que tem muita mulher desesperada, né, porque os salões estão tudo fechados. Né? Então, mas a mulher, ela gosta de ser bonita, é importante que ela seja bonita, porque ela faz a diferença nesse mundo, né, onde os homens buscam fazer tantas coisas más. Né? Mas, assim, brincadeira à parte, é muito importante que nós vamos ao espelho todos os dias. E quando nós estivermos diante dele, procuremos, né, observar tudo aquilo que nos maltrata, tudo aquilo que está errado, e modifiquemos para melhor. Certo? Então é muito importante a gente saber a razão da nossa vida, por que estamos aqui, por que podemos fazer isso e por que não devemos fazer aquilo. Vamos lá, saber a razão de viver, eu já falei, né? O que mais que eu tenho que falar para vocês? Sobre descanso e refazimento. Então, para uma boa saúde, né? Para uma boa saúde é muito importante que nós nos preocupemos com o descanso. Tá? É justo. Né? Então é justo que nós saibamos dar um tempo para nós mesmos. Então o trabalho em excesso, inclusive o trabalho em excesso na nossa atividade religiosa, tem gente que vai todo dia na casa espírita, fica sem tempo de ver a família, fica sem tempo de estudar, sem tempo de cuidar da própria saúde, fazer um exercício. Então tudo em excesso faz mal. Certo? Então nós temos que nos lembrar que nós somos também criaturas encarnadas e que nós precisamos viver a nossa vida na matéria. Nós podemos ir numa festinha, podemos dançar, podemos namorar, rir, contar uma piada, de vez em quando falar uma bobagem, por que não?
certo? Então nós somos criaturas encarnadas, então nós precisamos viver essa experiência. Então é estando diante dessas experiências, dessas oportunidades, dessas ações, que nós vamos saber escolher o certo e o errado. Certo? Então, se nós ficarmos fugindo, não vamos aprender nunca, se não sairmos da caverna. Então, eu coloquei aqui ainda a do pensamento da irmã Dufour agora. Ela diz que o descanso para a maioria dos encarnados significa dilatação de prazeres e sensações corporais que levam ao relaxamento, enquanto saúde quase sempre está associada à beleza e à sensualidade. Né? Então, essa interpretação muitas vezes é feita errada. Tá? Então, quer dizer, o descanso, o feriado, estamos chegando aí numa Semana Santa, já estamos nela, né? A quinta-feira, noutros anos, as pessoas, muitas, já não iam para a escola, a faculdade, as empresas, algumas não abriam, repartições públicas também, mas nós estamos numa quarentena, então estamos já de folga desde aqui no Ceará, desde o dia 19. No dia 20 ninguém voltou. São só os serviços essenciais que estão funcionando. Então, a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, a Semana Santa como um todo, sempre chamou a minha atenção, porque ela tinha sempre aqui no estado do Ceará, historicamente, mortes mais violentas que o próprio Carnaval, que é absurdo. Né? Então, enquanto as pessoas deveriam estar, porque nós somos um país assim praticamente cristão, né? Então as diversas religiões todas têm o cristianismo como a sua base, praticamente, nós deveríamos estar analisando, né? Meditando, nos beneficiando, né? Desse momento de reflexão, né? Nos lembrar que Jesus, né? Um espírito maravilhoso, veio de tão longe, viveu entre nós durante algum tempo, deixou uma missão maravilhosa, morreu de uma forma trágica. Né? Então a morte de Jesus foi uma tragédia muito grande. E aí as pessoas aproveitam esse momento para se embriagarem de vinho, de todos os tipos de bebidas que possam lhes anestesiar. Certo? Então, nesse momento, a Semana Santa, isso faz com que aconteçam mais acidentes, mais discussões, tá? Porque tudo em excesso faz mal. Tá? Então, por outro lado, aqui a irmã Dufour fala que a saúde, né, ficou praticamente associada à beleza e à sensualidade. Né? Então, a gente tem que estender esse conceito de saúde espiritual. Então, o Chico, né, socialmente, ele era uma criatura bem feinha, mas era um espírito lindo, maravilhoso. E assim são muitos. Tá? Então, as pessoas se prendem muito à beleza física, mas não veem o que é que está ali dentro. Tá? O que é que ela colocou aqui ainda? A vitalidade correta das células tem relação com uma vida harmoniosa, enquanto os abusos podem cortar, pelo menos, uma terça parte do quanto energético que sustenta o corpo. Olha aí que bacana, né? Esse alerta dela. Então, os excessos fazem com que a pessoa vá encurtando a sua vida. Então, quando nós encarnamos, quando nós nascemos, nós recebemos uma quantidade X de combustível, que é o tônus vital. Então, um avião vai fazer uma viagem. Então, ele precisa de uma quantidade de combustível para chegar no seu ponto de desembarque, né, de pouso. Então, aquele avião daquele time de futebol da Chapecoense, o piloto achou que poderia chegar somente com o combustível que ele colocou de menos, né, ele precisava reabastecer, e aí o avião não conseguiu chegar até o seu destino, e aquelas pessoas desencarnaram, faleceram, morreram. Né? Então, os excessos fazem com que nós gastemos esse nosso combustível e assim nós venhamos a ser taxados, quando desencarnarmos, de suicidas. Tá? Então, a manifestação interior dos valores espirituais vão renovando a mente e imprimindo energias saudáveis sobre as células que se habituam às novas formas de absorção dos conteúdos energéticos sutis de saúde e paz que surgem de diversões e condutas íntegras e equilibradas. Então, quer dizer, você pode se divertir de forma legal. Eu venho fazendo uma pesquisa com diversos médiuns, né, e uma das perguntas que eu fiz, algumas, são mais de uma pesquisa que eu estou realizando,
É sobre o uso, né, da energia vibracional, né, para que nós possamos tratar as pessoas que tiveram um contato com esse vírus. Tá? Então, eles dizem que isso aí vai ser perfeito, né, para ajudar no alívio dessas pessoas. Ninguém está prometendo cura de ninguém. Né? Então, isso é um alívio. Por quê? Porque a boa vibração, né, ela vai combater uma vibração ruim. Então, um vírus desse que está causando tanto estrago, claro que ele tem uma vibração ruim. Então, a boa vibração vai fazer com que o vírus, né, adoeça. Então, nós vamos combater o vírus com muito rigor. Como? Né? Com bons pensamentos, com o nosso Evangelho. Lembrando, na Casa de Miramês, nas terças-feiras nós temos o Evangelho, aprendendo o Evangelho numa semana, e na outra nós temos o Gotas, né, o Gotas de Luz, né, onde é feito um trabalho de arte-terapia. Certo? E também temos na sexta-feira o Vida Plena, que é um encontro onde as pessoas vivenciam o Evangelho na sua prática. Né? É um encontro grupal, é muito bacana. Então, nas casas espíritas tem o ESD, tem o TE, tá? Então, não deixem de frequentar isso, tem o Evangelho. Então, essa prática vai fazer com que as nossas células se fortaleçam e o nosso sistema imunológico do nosso corpo espiritual fortalecido vai dar uma força no nosso sistema imunológico orgânico do nosso corpo físico. Lembrando que os dois estão intimamente ligados, ok? Então vamos todos se vitaminar de forma positiva e abolir tudo aquilo que for negativo. Lembrando que na outra semana eu venho conversando com meus colegas da casa para que nós possamos alternar essa apresentação. Não que eu esteja cansado de estar com vocês, eu gosto, porque, como eu disse, é sempre um aprendizado. Mas também para dar a oportunidade deles trabalharem. Eles têm muito a dizer e vocês vão também desenjoar um pouquinho de mim. Ok? Então assim nós encerramos o nosso encontro de hoje. Vamos encerrar com uma oração diferente. Eu converso agora com o pessoal do Facebook. Eu não sei se vocês conseguem me enxergar até o final. Tá? Algumas pessoas dizem, olha, tem hora que você para e suspende a transmissão. Então daqui eu não consigo visualizar isso porque eu me vejo, né, conforme está acontecendo. Então eu fico com a ideia que está rolando tudo de igual para igual. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar rolando mais um pouquinho, que esse atraso acaba sendo compensado. Mas quem quiser ver o final, eu vejo sempre o vídeo no final e ele rolou completo. Lembrando que tudo fica também no nosso canal da Casa de Miramês no YouTube. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos procurar relaxar, vamos procurar acalmar nosso coração. Vamos nesse momento fazer uma conexão com os bons espíritos, com aquela luminosidade positiva que está acima de nós. Procuremos sentir, né, jatos de luz, de cores suaves, que nos refrigeram, que nos tranquilizam, que nos enchem de paz, que nos deixam mergulhados no silêncio, a nos envolver. Procuremos respirar essa atmosfera positiva. Procuremos sentir o nosso corpo físico absorvendo essas energias que são primeiramente captadas pelo nosso corpo espiritual. E nessa sintonia vamos lembrar e vamos chamar até nós o nosso amado Jesus. Senhor, pedimos que o teu amor nos fortaleça nas dificuldades. Sabemos, Senhor, que as tuas dificuldades, as suas dores foram maiores do que a nossa e ainda são. Pois somos nós, a tua cruz, que continuas a carregar. Te pedimos perdão, amado amigo. Que nos esforcemos mais em sermos criaturas melhores, mais tolerantes, menos egoístas, mais caridosas. Possamos amar mais. Possamos primeiramente, Senhor, enxergar o nosso próximo e amá-lo, auxiliá-lo. Pois a tua infinita misericórdia está sempre a nos amparar. Estamos sempre nos teus braços, Senhor. E muitas vezes fechamos os nossos. Te pedimos, amigo querido, saibamos compreender verdadeiramente a importância desse veículo físico de carne e osso que alguns chamam de prisão.
como instrumento maravilhoso da nossa redenção, do nosso progresso. Que saibamos valorizar mais a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Cultivando, Senhor, tudo aquilo de bom, tudo aquilo que é saudável, tudo aquilo, Senhor, que tira um sorriso do teu rosto, que te alegra. Tudo aquilo, Senhor, que não faz mal ao nosso próximo, nem a nós mesmos. Que assim seja. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Aí, você sabe preto que ele tá com. Vai entender, viu? Não é cor que tem.